Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É com imensa alegria que estamos dando continuidade ao estudo de Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho à luz da Psicologia Profunda. Esta é uma iniciativa do NSP, a Federação Espírita Holandesa, e os amigos da AME Brasil, sob a coordenação geral do Dr. Celso Luiz Roberto. Hoje temos a satisfação imensa de ter novamente a presença da nossa querida Mariane, e ela vai falar do tópico Jesus e o Caminho. Mariane, agora é com você. Tá certo, então. Oi, queridos, que coisa boa, né? Já estar de volta aqui. Estava conversando com o pessoal antes de iniciarmos a gravação, que passou tão rápido, né? Que coisa boa, né? A gente poder estar junto conversando novamente esse tema, né? Que é fascinante, que é Jesus, né? Então, Jesus e o caminho, né? Que caminho é esse, né? Que Jesus vem e nos apresenta. Então, nós vamos falar basicamente do livro Jesus e a Psicologia Profunda, o capítulo 5 e o 25, né? Então, qual é a proposta desse capítulo ali, né? Inicialmente, ele está nos trazendo esse chamamento, né? Sobre o renascimento. Então, aquela passagem onde, né, Nicodemos aborda Jesus, que o que era preciso para ver o reino dos céus, né? E aí Jesus então tem toda essa conversação com ele, dizendo, né, que é preciso então voltar, né? E aí a gente vai vendo, né, esse capítulo que fala sobre os renascimentos, né? Então, Jesus, ele todo momento ele está, né, aparecendo então para nós como nosso psicoterapeuta por excelência. Em qualquer situação, ele está trazendo sempre os homens à reflexão. E aí a gente vê assim, ó, a postura dele diante do povo. E lembram, eu sempre coloco nos nossos encontros que é importante a gente tentar contextualizar, né, em que circunstâncias Jesus vem, né, a esse mundo, né, que quem era essa população, quem era o público-alvo de Jesus? Eram criaturas que passavam por muito sofrimento, eram pessoas que não tinham uma cultura, uma educação, a maioria era analfabeta, né? E então eram essas pessoas o público ao qual Jesus estava atendendo. Eles tinham poucos recursos financeiros, eles, né, a saúde deles era totalmente comprometida porque não tinham realmente como fazer o pagamento de um médico, tá? Então é este povo sofrido que está ali sedento, né, por estes ensinamentos de Jesus, por este evangelho, por essa proposta que Jesus vem trazendo a esse povo, né? Então, ele como um mensageiro, ele é esse mestre, ele é paciente, ele é generoso. E o principal de tudo isso, né, é que ele sabia que existia todo um sofrimento desse povo, que existia uma sombra coletiva, mas Jesus conseguia se manter fora dessa sombra coletiva que era daquela população. E aí, como ele era um profundo conhecedor da natureza humana, né, o que ele fazia? Ele se utilizava desse conhecimento, desse entendimento que ele tinha da alma humana, para poder trazer, então, a palavra, né, que esclarecia, que consolava, né? E o que ele se utilizou? Ele se utilizou sempre daquilo que estava ali, que o povo tinha acesso. Então, uma linguagem simples, né, lembrando que esse povo era analfabeto, né? Mas aí a linguagem que ele usava era de acordo com a necessidade daquela pessoa. Cada pessoa tinha essa necessidade e ele então respondia de acordo com a necessidade daquele indivíduo, né? Então, o que ele se utilizou, né? A gente sabe do simbolismo que ele utilizava, eram as redes do mar, eram os lírios do campo, era as sementes de mostarda, a videira, né? Então, todos essas imagens que eram simples, que eram cativantes, faziam então que Jesus pudesse ir ao encontro da necessidade deste povo que buscava, né, esse consolo, esse esclarecimento, né? E aí, o que é importante a gente estar enfatizando, então, nessa passagem, né?
que Jesus ele tinha consciência, né, nessa revolução, o que que ele provocaria nesses espíritos, nessas criaturas, né? Então, ou seja, ele sabia que as palavras dele tirariam muitas criaturas da acomodação, né, fariam refletir, ele igualava os homens, né, e levava sempre, através dessa linguagem, mesmo que ela fosse simples, uma profundeza que tocava realmente o coração dessas criaturas. Nós temos na passagem, então, né, o cego de Jericó, que a gente pode trazer esse exemplo, né? Então, o que que nós temos ali? Nós temos uma simbologia nessa passagem do cego de Jericó. Jericó era aquele centro comercial, aonde ele representava todas as coisas da vida humana, né? Então, ou seja, o instinto, né? Simbolizava o ego, o imediatismo. Então, ele estava saindo de Jericó para e estava a caminho. E no caminho estava esse cego, né? E o cego então se dirige a Jesus, né? Então ele estava ali ao largo, na beira do caminho, esperando então a saída de Jesus de Jericó, que ia então para Jerusalém, né? Então, se a gente pegar, né, o mapa, a gente vai ver que Jericó é aqui embaixo, Jerusalém é aqui em cima. Então, ou seja, Jesus saía daqui e ia para Jerusalém. Então, Jerusalém representava o quê? A espiritualidade, o conhecimento, ou seja, o nível de compreensão maior. Toda essa simbologia da parábola a gente vai ver. E aí, então, este cego estava à margem, à beira, né, do caminho, e Jesus passa, e o cego diz o seguinte: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Quando ele fala Jesus, filho de Davi, ele sabia para qual é o Jesus que ele queria falar, porque Jesus era um nome muito comum naquela época. Então, o que esse cego de Jericó fez? Jesus, filho de Davi, ele sabia que ele era da tribo de Davi, das 12 tribos, tinha a tribo de Davi. Então, ele sabia para quem que ele estava falando e sabia o que ele estava pedindo. Então, neste momento, Jesus para e pede que levem o cego até ele. Gente, e essa questão assim, ó, de Jesus para e pede que o cego leve até ele, eu acho que tem uma reflexão muito grande aí, que é importante a gente estar conversando sobre ela, que é a questão assim, ó, Jesus poderia perfeitamente ter ido ao encontro do cego porque o homem era cego, mas isso, a gente vai ver que toda a mensagem do Cristo tem essa parada, Jesus para e a pessoa vai ao encontro. O que que significa isso? Que tem sim um ensinamento, que a gente pode beber nesse ensinamento, que a gente pode receber toda a amorosidade, e no caso do cego, a cura de Jesus, mas tinha a parte que era do cego. Então, o cego teve que ir ao encontro de Jesus, ou seja, ele teve que fazer um esforço, ele teve que sair daquela acomodação dele para ir ao encontro de Jesus. Olha a simbologia, olha a subjetividade que tem aí, para a gente poder estar olhando isso. Então, tem uma parte que é nossa. No processo de mudança, está ali a mensagem, está ali o evangelho, mas tem uma parte que é nossa, que é o nosso esforço, que é a gente sair da nossa zona de conforto e ir ao encontro e ir em busca desse conhecimento, é em busca dessa transformação. Então vejam que passagem linda é essa, né? Que nos remete a uma compreensão da nossa própria subjetividade. E é naquele momento então que Jesus pergunta o que queres que pergunta ao cego o que que o cego desejava e ele pede a cura. Então Jesus o que que faz? Impõe as mãos e ele realmente passa a ver, tá? Então, o que nós precisamos estar entendendo disso, né? Que a gente também tem que ter clareza daquilo que a gente quer. Muitas vezes as pessoas não têm clareza do que querem. Então, Jesus perguntou: o que é que tu queres? Por quê? Porque em ver, né, é muito além do que enxergar. Então ele estava cego, mas ele, né, a partir daquele momento precisaria ter responsabilidade com o que ele ia passar a enxergar.
Então, veja a profundeza dessa mensagem. E aí, todas as mensagens a gente vai vendo, né? Jesus nos trazendo, né, essa informação que está ali nas entrelinhas, que é, né, a subjetividade. Nós vamos encontrar Jesus em Gadara também, aonde ele encontra com aquela legião de espíritos infelizes, né? E ele vai lá e confabula com eles e os tira então da obsessão, né? Então, o sacerdote, né, que vem então tentar Jesus, interrogando, né, a respeito então desses ensinamentos dele. E aí Jesus vai entendendo, olha, ele sabia exatamente o que tinha no coração de cada um, então lidando também com essa hipocrisia, né? E aí ele responde, então, o que está escrito na lei? E dizia para que as criaturas então cumprissem a lei. Em nenhum momento ele incitou o povo a agir fora da lei. Sempre olhar o que tem a lei, né? E aí a gente vai vendo também a parábola do bom samaritano, que tem ali uma lição bem profunda, né? Que Jesus então fala, né? Qual dos três, afinal de contas, é o que cumpriu a lei, né? Porque teve o levita, teve o religioso, mas quem fez essa ação e que mais se aproximou então com uma atitude profunda de amor, sem discriminação, foi o samaritano. E aí ele também está mostrando, né, a importância. Não basta tu conhecer, né? Que aí a gente vai ver no outro capítulo, mas eu já vou dando uma palhinha agora, né? Então não adianta tu conhecer, tu ter o conteúdo teórico, se esse conteúdo teórico ele não te faz uma reflexão, não te convida a uma mudança comportamental, porque teoricamente quem é que atenderia aquele homem caído no chão, né? Na mensagem, né? Então, a nós esperaríamos talvez que fosse aquele homem religioso, mas não, ele passou o segundo e somente o samaritano é que teve essa condição, né? De atender a necessidade daquele homem que estava em sofrimento. E aí nós chegamos na parábola em si de Nicodemos, né? Então, ele estava interessado em quê, né? Interessado em conhecer a verdade. E ele vai lá atrás do Cristo e ele quer saber a verdade. E aí Jesus, então, fala a respeito da necessidade de nascer de novo. E o que seria esse nascer de novo para nós, né, que estudamos a doutrina espírita? Então, ele está nos falando da reencarnação, né? Com o propósito da gente se reeducar, de reconsiderar as nossas atitudes, de aprofundar os nossos conhecimentos, de libertar o eu profundo do ego, né? Então, ou seja, assim, ele está falando nessa necessidade de nascer de novo, né? E é claro que aí tiveram várias interpretações, e aí o próprio Nicodemos, então, continua questionando Jesus, como que um homem velho poderia nascer de novo, né? Entrar no ventre da mãe e nascer de novo, né? E aí Jesus, então, né, traz toda essa explanação a respeito de nascer do Espírito, tá? Então, o nascer do Espírito é o processo de reencarnação, simplificando, então, para a nossa linguagem, né? Trazendo, então, essa compreensão, né? E esse renascimento, gente, é a grande chave, né? Desse conhecimento da realidade que a doutrina nos traz, né? Então, nos fala, né? O que eu estou fazendo, da onde vim, o que estou fazendo aqui, para onde vou, né? Então, ou seja, é o grande questionamento da maioria dos homens, né? O que estou fazendo aqui, né? Para onde eu vou? E, né, qual o propósito dessa vinda para cá? E quando a gente consegue compreender que nós temos, sim, um propósito, né? Ou seja, existe um projeto reencarnatório, existe um plano, um projeto reencarnatório para a nossa reencarnação, para nós estarmos aqui. Quando a gente consegue entender isso, fica muito mais tranquilo de nós lidarmos com esse fator desconhecido. Ah, eu estou aqui, mas eu não sei. Não, nós estamos aqui e temos um objetivo, né? Então, ou seja,
Fomos nos laboratórios de planejamento, ajudamos a planejar a nossa reencarnação, né? Escolhemos o nosso MOB, né? MOB é modelo organizador biológico perispírito, que é que vai dar a forma ao corpo, né? Então estivemos lá, porque teoricamente pela postura, não, eu estou dizendo estivemos lá, porque pelo fato da gente já estar estudando, né, de não termos essa rebeldia em relação à vida, já mostra que a gente talvez tenha tido essa oportunidade de escolher, né? As reencarnações compulsórias é que realmente assim o espírito não tem essa condição de escolha, né? Mas nós estivemos lá planejando junto com esses espíritos responsáveis pela nossa existência na vida física, organizando aquilo que seria melhor para nós. Né? Então, ou seja, não dá para se queixar, né, gente? Não somos vítimas, a gente sabia bem o que estava fazendo, né? E aí o que a gente vai ver, né? Que tudo isso, né, não existe o acaso, né? Todas, né, as condições, a nossa altura, né? Todas essas questões biológicas que estão aí, não é acaso. Então, nós somos criaturas bio, sócio, psico, emocionais e espirituais. Né? Então, estamos aí. E isso tudo tem a ver, então, com a nossa necessidade de evolução. E aí, gente, o que a gente precisa entender é que nesse processo de crescimento moral, uh, a gente vai se aprimorando, a gente vai fazendo novas escolhas, né? Vai trabalhando lapidando aquelas arestas do passado, né? Por quê? Porque a gente vem de uma longa jornada evolutiva, são existências e mais existências que a gente vai passando e a gente, né, ao transitar por cada uma dessas experiências, a gente vai, então, juntando mais conhecimentos, mais experiências, mais vivências, e aí a gente vai deixando para trás, né, os condicionamentos, os impulsos, né, e aí qual é o objetivo? É alcançar, sim, a razão, o discernimento, né, e tentar conseguir entender este vir a ser, né? Que seria, né, a integração com essa consciência cósmica, né? A gente tem uma intuição, assim, ó, de futuro. A partir do momento que a gente vai desenvolvendo essa consciência e tendo lucidez, a gente vai conseguindo ter o entendimento, né, do que é preciso fazer para a gente realmente conseguir essa caminhada até a consciência cósmica, né? Então, são muitos os renascimentos, e a gente, quando fala, né, do renascimento, o capítulo 5 esse, fala renascimentos. O que nós temos ali, né? Nós não temos somente o renascimento nas sucessivas reencarnações, nós temos os renascimentos na própria existência. Nessa existência, quantas vezes nós já renascemos? Vamos nos perguntar, né? Quando a gente faz uma mudança de uma etapa de vida para outra, quando a gente passa por um grande sofrimento, por uma perda, a gente tem uma espécie de renascimento através da dor, mas é um renascimento. Então, ou seja, cada vez que a gente desperta a consciência, é uma forma de termos um renascimento, tá? Então, tudo isso, né, está no nosso cotidiano, a gente precisa estar olhando para ver assim, ó, e aí a gente vê nisso a bondade de Deus, né, gente? Tá? Então, cada vez que a gente fala nesse ser psicológico, a gente vai vendo que a gente vai se renovando, que a gente vai se libertando das sombras. Cada vez que a gente se liberta da sombra, a gente vai conquistando novos comportamentos, e esses novos comportamentos vão nos trazendo, então, essa alegria de viver, né? E esse vir a ser parece que se aproxima cada vez mais de nós, tá? Então, né, a psicologia espírita, né, ela nos traz isso do nascer de novo como
uma proposta, né, divina de justiça, né, também a experiência da conquista deste eu profundo, né? Vamos tentar pensar assim a sustentação da justiça divina. Será que nós acharíamos Deus justo? Se não tivesse mais existências, como que a gente explicaria as pessoas que estão aí, que têm necessidades especiais, crianças que às vezes nascem e não duram nem 24 horas, né? Por que que uns às vezes vêm numa circunstância de tão abastada e outros vêm em extrema pobreza? Né? Então, ou seja, a reencarnação ela sustenta essa justiça divina, né? Ela nos faz, então, entender a reencarnação como um princípio básico da doutrina que ela é uma das bases que sustenta realmente, assim, né, a doutrina espírita. Por quê? Porque Deus, como o primeiro uh, uh, princípio básico, ele depois a gente vai vendo que todos os outros são explicados, mas o primeiro princípio básico é Deus. Então, se Deus é a causa primária de todas as coisas, né, não se conceberia, então, um Deus que fosse injusto. E a reencarnação é a comprovação disso. Vou tomar uma aguinha aqui. Então, quando Nicodemos vem e pergunta a Jesus, né, ele está querendo explicações, ele está querendo, né, ou seja, ter esse entendimento da verdade, sair daquela vida que ele levava e a partir deste momento ele realmente consegue se transformar, né? Então, a Jung falava a respeito do luminoso, né? O que que é um luminoso? É quando tu passa por uma experiência transformadora, né? Então, ou seja, dá para dizer que Nicodemos passou por uma experiência transformadora. Imaginem só, se nós, com a nossa imperfeição, a gente, né, chega perto às vezes do Divaldo, assim, se sente naquela paz, naquela alegria, né? Imagina só esses indivíduos que estiveram com o próprio Jesus, né? A experiência que deve de ter sido para essas criaturas. Então, naquele momento, foi sim um convite transformador. Todos aqueles que estiveram com o Cristo, né, tiveram então esse momento luminoso de transformação, foram arrebatados, né, por este homem com essa vibração, com essa amorosidade, tá? Então, ou seja, né? E também passando, né? A gente falou primeiro dessa justiça divina, a comprovação dessa justiça divina, mas também como uma proposta, né, de experiência para conquistar esse eu profundo. Como é que faz isso, gente? Como é que a gente consegue fazer essa conquista do eu profundo, né? É de olhar para a gente mesmo, de poder estar olhando, né? Quem sou eu, afinal de contas? E isso pode parecer assim muito assustador, né? Porque a gente passa a vida inteira querendo provar para os outros que nós somos bonzinhos, que nós somos perfeitos, né? Que a gente não erra. E agora que a gente é espírita, então, né? A gente virou um ser iluminado. E a, e a, e a proposta, né, que a Joana nos traz de autodescobrimento, ela é tão linda, ela é tão consoladora, que faz a gente olhar com mais naturalidade para essa proposta, entendendo que ninguém que está no mundo físico, ninguém que está no planeta Terra é perfeito. Se nós fôssemos perfeitos, estaríamos nos mundos divinos, né? Então, partindo desse pressuposto que nós estamos na Terra, num mundo de provas e expiações, mesmo que esteja passando por essa transição planetária para o mundo de regeneração, ainda existe, por enquanto, a prevalência do mal. E com essa prevalência do mal, aqueles que estão dispostos a se modificar, às vezes, precisam fazer uma força enorme. Lembra que no outro estudo até vocês trouxeram, a Maria nos trouxe o exemplo que veio no Brasil da troca né, e tudo, e aí uma outra companheira, eu acho que foi a Gigi,
Eu não me lembro qual delas que disse assim, ai, quando a gente vê, é tão difícil. E é difícil sim, gente. Por quê? Porque existe, então, toda essa psicosfera, que é isso que a gente disse. Jesus em nenhum momento se deixou abalar, né, pela sombra coletiva. Só que nós, com a nossa imperfeição, a gente se deixa abalar pela sombra coletiva. E muitas vezes nós estamos cometendo os mesmos atos que os outros justamente por isso, porque a gente está num processo de evolução, nós não estamos prontos, nós estamos caminhando para essa evolução, e em caminhando para a evolução, nós somos desafiados todo dia, né, com as pessoas que a gente convive, né, com comportamentos que talvez hoje nós não tenhamos mais, mas que no passado nós tínhamos, e no momento que nos deparamos com aqueles comportamentos, nós passamos a lembrar inconscientemente das nossas vivências, e aí a gente vai se dando conta dos desafios que nós temos, os desafios diários. Então, fazer, né, esse olhar para o nosso inconsciente é um desafio imenso que nós temos, né? Que é necessário, que é isso que nós precisamos sim, para que a gente possa cumprir, se encontrar 30 vezes, eu vou falar as 30 vezes. O projeto reencarnatório que mais, assim, ó, me consola é que o projeto reencarnatório ele foi feito para o êxito. Ele não foi feito para dar errado, gente. Ele foi feito para o êxito. Então, ele só dá errado se nós nos desviamos muito, se a gente realmente se rebela e não quer cumprir com esse projeto. É claro que talvez a gente não consiga na íntegra, mas se a gente conseguir na maioria da proposta, ou seja, assim, de fazer as coisas, né, acontecerem sempre com o propósito do bem, a gente vai ver que não se distanciou tanto, né, desse caminho da evolução, tá? Então, talvez hoje em dia a gente já não tenha aquela rebeldia do passado, né? Porque assim, quando Deus nos olha, ele nos olha ainda como uma criança, né? Então, somos seres psicologicamente caminhando para a maturidade, mas não estamos maduros. Então, é como se nós estivéssemos em alguns na infância psicológica e outros na adolescência psicológica, caminhando para uma maturidade psicológica. Quando que nós nos colocamos numa condição de maturidade psicológica? Quando a gente consegue, então, ter essa lucidez do propósito da existência e nos colocarmos, sim, de forma assertiva na condução dos nossos comportamentos, da nossa fala. Mas quem consegue isso 100%, né? Não conseguimos. Então, existe essa sombra, né? Que coletiva e que nós estamos inseridos nisso também, né? Tá? Então, né, a gente sempre precisa lembrar, né, que a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Então, geralmente a gente planta nabo e quer colher moranguinho, né? Tá? Então, não tem como plantar nabo e colher moranguinho, né? Quem plantou nabo vai colher nabo, né? Eu estou dizendo nabo porque eu não gosto de nabo. Quem gosta de nabo, substitua, por favor, tá? Então, a gente tem que saber que aquilo que plantou vai colher, né? Tá. Então, ou seja, quando a gente tem, então, esse entendimento, né, a respeito do nascer de novo, que é a reencarnação, a gente vai compreendendo, então, assim, que muitos dos distúrbios, né, psicóticos, neuróticos, né, até eles mais superficiais e os profundos, eles têm, né, repercussão das vidas passadas, né? Então, ou seja, de alguma forma, né, nós podemos ter lesado o nosso perispírito e aí a gente vai, então, ter as respostas, né, em alguns comportamentos disfuncionais nessa atual existência em decorrência de existências passadas. Eu vou trazer apenas, assim, ó, um exemplo, né? Então, ou seja, assim, de uma pessoa que desencarna com depressão, né?
e aí ela pode aquele bebezinho nascer depois, né, com depressão. Como é que tu sabe que nasceu com depressão? Aquelas crianças que são choronas, que são inquietas, né, às vezes assim tem terror noturno. Eu não estou dizendo que todas sejam, eu estou trazendo uma possibilidade, esse exemplo como possibilidade para a gente poder estar olhando, né? Então, ou seja, né, já está trazendo aquilo, né, que desencarnou naquele processo e depois vem também com sequelas, né, da existência anterior. Os suicidas também, né? Quantos indivíduos que têm necessidades especiais, né, que são aquele perispírito que foi lesado e que está aqui hoje numa condição, né, em decorrência de ter sido um suicida, tá? Então a gente vai ter muitas respostas, né, nas vidas passadas. Tá? Mas a gente não tem que achar que tudo que acontece conosco, a resposta está na vida passada, né? Porque tem uma passagem do Evangelho que diz o seguinte assim, ó, causas das aflições, né? Primeiro a gente procura na atual existência. Somente se não achar na atual existência, você procura em outras existências. Que, por exemplo, assim, um filho que não respeita pai e mãe, né? Ele não teve limite na atual existência. Pode ser um desafeto passado? Pode, mas a questão do limite é na atual existência. Tá, gente? Para a gente não ficar, às vezes, adiando, né, as atitudes e buscando as soluções, porque está lá na vida passada. Não, pode até estar lá na vida passada, mas na atual tem uma atitude que é nossa, tem um olhar, né, uma percepção que é nossa e que deve de estar nos movendo para esse esforço, né, de realmente, assim, domar essas más tendências, de estar buscando agir de uma forma diferente. Mas eu não sei o que eu fui. Não, a gente não precisa saber, mas a gente mais ou menos tem uma noção, conforme a vida que nós estamos levando no dia a dia, a gente vai tendo uma noção de que em algum momento a gente está comprometido, principalmente com aquelas áreas aonde nós temos comportamentos que são recorrentes, né? Ou seja, são as lições não aprendidas. E aí elas vêm, sim, elas precisam aparecer justamente para nos desafiar e elas precisam, né, vir para a consciência para que a gente possa, então, fazer essas transformações que são necessárias para aproveitar, então, esse projeto reencarnatório, né? Então, esse Jesus que esteve aqui conosco, né, ele trouxe, então, esses ensinamentos, né, ali, oportunizando para que todos pudessem, ele como psicoterapeuta, para que as pessoas pudessem usufruir da sua psicoterapia. E aí, é claro, a doutrina espírita também nos traz ele como modelo e guia, né, que deve de ser vivido e seguido. Tá? Então, se nós tivermos dúvida de qual caminho a seguir, a gente sabe que temos um modelo, né? Tá? Então, isso também, né, nos mostra o amor de Deus, né, que nos traz esse evangelho aqui para que a gente possa se mobilizar a fazer a transformação necessária, né? Então, Jesus, ele veio, então, como libertador de consciências, né? Ele nos ajuda a olhar para dentro de nós, para que a gente possa superar, então, essa nossa sombra, né? Essa sombra que nas existências sucessivas a gente vai resolvendo algumas e outras vão permanecendo ali que a gente não conseguiu dar conta, né? Então é por isso que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? É o nascer de novo que faz com que nós possamos dar conta daquilo que é necessário, né? Então, mais ou menos uma síntese, então, do primeiro, e agora vamos entrar, então, naqueles, né, muitos os chamados e poucos os escolhidos, né? E aí o capítulo fala dos convidados, dos aceitos, né? Todos nós fomos convidados, gente, tá? Nós que estamos na doutrina espírita, todo mundo recebeu o convite, tá? Então, que coisa boa. Mas a gente recebeu o convite, nos possibilita de ocuparmos esse lugar?
Será que o fato da gente receber o convite, vamos tentar pensar quando a gente vai numa festa, né? E aí daqui a pouco essa festa tem um traje específico, e a gente vai lá com outro traje. Então, a gente precisa se adaptar, se adequar para poder, então, entrar na festa. Vamos dizer que seja um baile de gala, que a gente vai, a gente precisa estar com uma roupa adequada para, né, para fazer parte, então, né, daquele baile. Mas se a gente não tiver, provavelmente, né, o porteiro vai nos barrar e dizer para a gente que a gente precisa trocar essa roupa, tá? Então vejam essa alegoria, né? É a alegoria, então, ó, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos, né? Então, ou seja, de novo Jesus nos trazendo a pensar no subjetivo, né? Lembro do cego de Jericó, né? O que que tinha na subjetividade ali, né? Jericó, o mundo do ego, Jerusalém, o mundo, né, mais espiritualizado. Então, olha a subjetividade de Jesus de novo aqui, ó. Então, nos fazendo pensar a respeito desses escolhidos, né? Saindo dessa coisa do imediatismo, nos fazendo então refletir, né, que o que é o ser espiritual que precisa estar nos auxiliando a fazermos as nossas escolhas. Então, nós somos convidados, sim, pelo Cristo, né, para fazermos então parte, mas o que nos coloca na condição de escolhidos, o que que é? É nós termos, então, né, esse entendimento de que somos seres espirituais. E aí a gente vai vendo os vários fenômenos que acontecem na nossa existência, né? E a gente vai se dando conta que juntando uma informação com outra, a gente vai vendo assim, ó, que recebemos a mediunidade. Essa mediunidade é uma ferramenta de evolução que muitas vezes não é bem utilizada. A mediunidade não pode ser motivo de exibicionismo, né? Ah, eu vejo espíritos, né? Tem tantos espíritos na tua volta. E às vezes as pessoas usam, né, dessa mediunidade até para se sentir valorizada. E aí é que tá, gente. Nós precisamos ter bastante clareza. Mediunidade é sinal de imperfeição moral. Quanto mais comprometidos nós somos, né, mais a mediunidade é ostensiva justamente para a gente aprender a ter disciplina, para a gente ter discernimento, para a gente ter responsabilidade, né? Então, ou seja, a mediunidade muito ostensiva é sinal de comprometimento, tá? Todos nós temos mediunidade, é uma ferramenta para a evolução. Se bem utilizada, né, essa ferramenta, ela vai nos possibilitar, então, assim, até um salto evolutivo, né? Quando eu digo salto, no sentido, assim, é dela bem vivenciada. Nós não somos privilegiados por termos a mediunidade, mas aquele indivíduo que tem a mediunidade e trabalha com responsabilidade e comprometimento, ele vai, sim, né, conseguir obter êxito no seu projeto reencarnatório, tá? Então, vejam só, e isso tudo o que que é? É justiça divina, tá? É a providência divina nos dando a possibilidade da gente poder se utilizar dessas ferramentas para a nossa evolução. Vamos adiante, então. Então, já falamos isso, né? Que o discurso de Jesus, ele sempre é portador de um conteúdo subjetivo, né? Que geralmente não se adapta ao modelo, né, da sociedade, né? E nem dos tempos futuros. Ele, ele desafia realmente, assim, as criaturas, né? Quando nós pegamos aqui, ó, a parábola, por exemplo, da porta estreita, né? Então, é muito fácil nós passarmos pela porta larga, né? Mas é muito difícil, né? A porta estreita. A porta estreita é aquela situação onde nós temos que, para conseguir um objetivo, a gente tem que estar disposto a abrir mão de coisas
que não nos levam, né, a esse entendimento, a essa evolução. Vamos tentar pensar numa pessoa que quer perder peso. A pessoa que quer perder peso, ela tem que saber que vai ter que abrir mão do refrigerante, vai ter que abrir mão do doce. E nem sempre nós estamos dispostos a abrir mão de alguma coisa para que a gente, mesmo que seja, a gente quer obter o corpo magro, mas não quer fazer sacrifício. Não é isso? Tá? Então, ou seja, nós somos desafiados a olhar para essas coisas. Então, elas têm que fazer sentido na nossa vida. Então, para que haja modificação, para que haja transformação, né, no nosso cotidiano, tem que haver um esforço de nossa parte, né? Tem que haver um comprometimento para que a gente possa obter resultados. A gente não tem resultado num passe de mágica. Tá? Então, quando ele nos fala dessa porta estreita, ele está nos mostrando essa luta intrapsíquica entre a virtude do equilíbrio, a sensatez, a perseverança dos ideais, né? Ou seja, nós precisamos, né, entender que, embora estejamos no mundo, a gente, para conseguir, né, realizar esse objetivo do reino dos céus, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas que trazem uma satisfação para o ego, mas que não trazem absolutamente nada, né, para o self. Então, quando nós estamos, né, estudando essa proposta de Jesus, nós vamos precisar entender que para a conquista do self, nós vamos ter que sair dessa condição, né, de apego, das distrações. A Joana fala muito das nossas distrações, que nós nos distraímos com as coisas do mundo, né? Então, ou seja, nós somos convidados então para um triunfo interior, que são as conquistas além da matéria, né? Então, ou seja, buscarmos então o equilíbrio emocional, as realizações no sentido de alma realmente, né? E não ficarmos apegados apenas àquelas situações que elas nos dão o quê? Um prazer imediato, que nos trazem uma satisfação, que nos colocam numa condição uh, de ascensão perante a sociedade, mas que na realidade nos desarmonizam, nos desequilibram, né? E aí a Joana nos diz que poucos cidadãos conseguem essa identificação com todos esses compromissos, e que compromissos são estes? São os compromissos da alma, né? São esses compromissos que nos tiram deste lugar confortável, que nos desacomodam, mas que nos fazem sermos criaturas mais éticas, né, responsáveis, comprometidas, né, e comprometidas com o quê? Muito com a verdade, né? Conhecereis a verdade, essa verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade do espírito que nós somos, né? Então, nós temos uma existência, mas a vida, ela é eterna. Né? Então, a existência vai terminar, mas a vida permanece. Então, é com este ser espiritual que nós somos que nós precisamos estar conectados. Então, quando nós conhecemos essa verdade do espírito imortal, nós vamos nos libertando desses atavismos, desses comportamentos ainda arraigados, né? Então, às vezes, comportamentos muito violentos ainda, movidos pelo instinto. E aí a gente vai vendo que vai conseguindo entender, né, o que Jesus estava nos convidando, então, tá? Eu quero deixar uns minutinhos para a gente poder estar conversando também, né? Então, gente, quem é Jesus que nos escolhe? É Jesus que nos escolhe. Nós, ó, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Quem é que nos escolhe? Agora é uma pergunta. Quem é que nos escolhe? Nós nos escolhemos, né? Nós nos escolhemos. E de que forma a gente se escolhe? Com a nossa mudança, né? Com a A nossa mudança. É. Com a nossa mudança. Eu acho que eu já abro agora para a gente vai fazer um bate-papo aqui, né, gente? Eu acho que fica
Melhor a gente conversar, não ficar só eu falando. Então, foi o que que esses conteúdos assim nos convidam? A que eles nos convidam? Transformação, né? Transformação do ser que nós somos, não apenas o que a gente, todos nós estamos, a maioria, né, é normal, né, preocupados com o aqui e agora, é jovem, estudo, família, né, e às vezes até em detrimento do ser espiritual e imortal que somos, né, porque a gente não está muito Uhum, ocupado com isso, né, a maioria uhum, não, mas com o passar do tempo, a gente vai se dando conta, e o Espiritismo, graças a Deus, traz essa consciência para a gente, né? Que a vida é muito mais que isso, né? Não é apenas essa existência, que a gente tem que lidar com o ser espiritual que nós somos, e em exato. equilíbrio com o passageiro, né? É, Né? é. Com as coisas temporárias. Uhum. E esse é um Vocês- desafio daqueles. Daqueles, né? Lembra então o nosso conteúdo, né? Jesus e o caminho, né? Então, ou seja, assim, tudo isso que a gente falou aqui, ele está nos mostrando um caminho, né? Então vejam, gente, a bondade divina, Deus não, ele nos deu a oportunidade da existência, mas ele está nos dando também uma bússola, que é o Evangelho, para nos orientar. Então Jesus vem e nos deixa essa bússola orientadora para que a gente possa seguir esses passos. Então, desculpe, não estamos como náufragos, né? Ou seja, nós temos uma orientação. Então, assim, o porquê das nossas dores, porquê dos nossos sofrimentos? É quando a gente realmente fica rebelde. A gente se rebela, né, diante dessa lei que é uma lei de Deus. Desculpem, gente, gasguei, tá? Então, acho que essas duas passagens sobre o nascer de novo e sobre o convite, né? Esse chamado, desculpa, eles nos dão uma orientação sobre, principalmente assim, o que que nós estamos fazendo da nossa existência. Bom, eu cheguei até aqui e agora, né? Mas tem alguma coisa que precisa ser modificada? Ou tá bom assim, dá para levar o resto da existência assim? Se nós fôssemos convidados hoje a voltarmos para casa, para a pátria espiritual, será que a gente ia voltar satisfeita, achando que fez tudo que estava ao nosso alcance? Né? O que que a gente ia botar na mala, gente? Esse é um questionamento que eu me faço com uma certa frequência. Deus Aham, do céu, se você me chamar hoje, será que eu vou tranquilo? Será que eu fiz tudo que eu tinha que fazer? aham, Né? Porque aham. eu acho que dificilmente na doutrina espírita chama-se os completistas, né? Que fez Isso, os tudo. completistas. Eu acho que são Exatamente, poucos entre nós que vão voltar como completistas. E a gente exatamente. sempre está aprendendo, né? Isso. Agora, a reencarnação é o pilar da doutrina espírita que mais me atrai. Quando eu conheci o espiritismo, foi assim, quando eu tomei consciência da reencarnação, como funciona, né? Me trouxe tanta luz. Aí o Deus de amor que eu ouvia, né, quando criança, na família católica, né, que eu não entendia, que Deus de amor é esse? Que deixa todo mundo sofrendo, né? Era meio rebelde. Mas quando eu passei a entender essa questão da reencarnação, não, aí sim, aí Deus apareceu para mim assim na sua plenitude amorosa. É amor, sim, é. Mas E, essa rebeldia que tu fala, ela é extremamente sadia. A gente tem que ter essa rebeldia de buscar as respostas, de não aceitar tudo como pronto, de fazer a reflexão. Porque se a gente parar para pensar, a vinda do Cristo aqui, ele em nenhum momento ele perdeu essa rebeldia, né? Ou seja, ele se posicionava, ele colocava, se colocava, e ele nos instigou o tempo inteiro a fazermos os questionamentos, né? Então, ou seja, fazermos as reflexões,
a olharmos essa linguagem subliminar que estava ali. Então, essa rebeldia que tu fala, eu acho ela extremamente saudável, porque tu sai daquilo que está estabelecido para realmente assim, ó, buscar as respostas que fazem sentido para você, né? Porque muitas vezes a gente recebe respostas prontas e não fazem sentido, né? E talvez a maioria das pessoas ainda se encontre, né, nessa situação de dor e de sofrimento porque não buscam essas respostas, porque não buscam aquilo que dá alívio, que faça sentido, né? Porque às vezes você questiona as coisas, né? Só por questionar e por rebeldia mesmo, né? Então, tipo, tentando realmente, né, ser contra alguma coisa. Agora, essa rebeldia que te movimenta, que te faz sair do lugar, que te faz querer melhorar, ela é extremamente bem-vinda nas nossas vidas, né? Ajuda a gente a crescer, porque você vai atrás das respostas que você necessita, né? É E aí, verdade. e aí como a bondade de Deus é imensa e tem o nosso planejamento, né? Num determinado momento, o livro dos Espíritos, puf, cai na minha mão. Ai, muitas respostas estão aqui. Foi assim, sabe? Exatamente. Então, a partir daquele momento aí, a doutrina espírita realmente me jogou, trouxe luz para muitos questionamentos que eu tinha, né? Mas a reencarnação, esse eu acho, assim, para mim, pessoalmente, é um dos pontos mais importantes da doutrina espírita. Explica Uhum. tanta coisa, né? É, sim. E se a gente parar para pensar, talvez todos vocês compartilhem deste mesmo pensamento e sentimento, assim, ó, que quando a gente conheceu a doutrina espírita, a gente já tinha aquele entendimento. Aquilo não era estranho para a gente, né? Uhum. Por quê? Porque nós falhamos, né, em outras existências, né? Quando botaram um fogo lá nos livrinhos, lá no dia de São Bartolomeu, lá, ó, o que que aconteceu? A gente estava lá, a gente fugiu, né? A gente fugiu de várias situações assim, ó, que a gente tinha esse conhecimento espiritual, que a gente estava caminhando lá, e aí a gente vai, né, e foge. Quantas vezes nessa atual existência a gente começou e parou, né? Com outras existências, né, que tantos momentos, né, que a gente teve ali, até, com o espiritismo junto e a gente fugiu. O próprio cristianismo, né? Sabe-se lá se nós não estávamos lá, né, naquele dia lá, gritando Barrabás, né? Então, ou seja, assim, ó, a gente vem fugindo há muito tempo, e agora, né? Então, a gente sempre coloca, todas as nossas encarnações, essa é a melhor. Por quê? Porque ela está nos possibilitando refletir, fazer esse esforço em domar as más tendências e construindo este vir a ser, né, com entendimento, com compreensão, né? Então, ela realmente está nos oportunizando, né, sairmos daqui com um pouco mais de lucidez. Pelo menos aceitando os desafios da vida sem muitas reclamações, né? Pô, porque Sim. faz parte, né? Mas aceitando com um pouquinho mais de compreensão, né? Com mais resignação, quando você Isso aquelas aí. situações que realmente são as portas estreitas que a gente tem que passar por elas, É né? A verdade, é consciência nos verdade. manda, né? A Com consciência, certeza. tudo que a gente vem aprendendo na doutrina espírita já nos diz, olha, essa porta larga aí não é tão atraente assim, É. não, Mas a né? gente poder fazer as perguntas assim, por que que eu estou sofrendo? O que que há em mim que eu estou sentindo essa dor deste tamanho? Às vezes nós potencializamos a dor quando a gente entra nesse estágio de rebeldia. Então é importante a gente poder entender, então, né, to, todos que estão no mundo sofrem. Sim, todos que estão no mundo sofrem, ninguém aqui é privilegiado, mas a maneira com que a gente se porta diante do sofrimento é que vai fazer a diferença do tamanho da nossa dor, né? Então, não é dizer que não sofre, não, mas talvez poder se perguntar assim, tá, mas o que que esse sofrimento
está me trazendo, então? O que passar por essa circunstância está fazendo na minha vida, né? E de nós nos apropriarmos desses sentimentos que nós temos e poder estar olhando para isso para tirar algum tipo de entendimento, né? Ressignificar os nossos sentimentos, né? Poder entender, né, o porquê que eu tenho tanta dificuldade com figuras de autoridade, daqui a pouco compreender a nossa história de vida. Será que essa figura de autoridade foi só o meu pai, que era autoritário quando eu era pequeno, ou essa figura de autoridade eu já trago de existências pretéritas, aonde eu sempre queria ser o líder e agora eu não permito que ninguém me comande, eu quero permanecer ainda no comando. A gente percebe esse tipo de comportamento muito nasquelas pessoas que têm transtorno de humor, né? Que querem permanecer em líderes e não aceitam, né? Muitas vezes assim, nenhum tipo de comando e já se tornam agressivos, né? Então, ou seja, a gente vai buscando as respostas, mas lembrando, né? Sempre na fala de Joana, a resposta nunca está no outro, a resposta sempre está em nós. Então, a gente se apropriar desse projeto reencarnatório nos possibilita termos uma vida com um pouco mais de harmonia, lúcida, com dores, com sofrimentos, com desafios constantes, mas um pouco mais lúcida, né? Então, é este o caminho que Jesus nos oportunizou. Então, se ele está nos mostrando um caminho, tem várias possibilidades da gente caminhar, né? Tá? Verdade. Estou aqui lembrando daquele dizer, né? Do bem sofrer e do mal sofrer, né? Ou seja, sofrer quando acontece, os desafios da vida chegam, a gente entender o porquê e tentar o melhor, tirar as nossas lições dali e não passar por aquela situação que você vai passar de qualquer forma, né? Porque faz Uhum, parte do teu caminhar, né? sim, Ou passar por aquela situação reclamando e não aproveitar nada do que foi, né? Vai ter que fazer tudo exatamente. de novo. Então, com a compreensão que a doutrina espírita nos traz, às vezes a gente consegue aproveitar alguns desses desafios, né? Porque você consegue entender, enxergar que é para o teu bem. Deus não é injusto. Se você está passando É, daqui, é uma lição que você precisa. Então, vamos olhar com carinho, né? E às vezes, e nesse ponto a doutrina espírita nossa, traz tanta, é muito terapêutica, né? Porque traz com certeza. muita ajuda para a gente entender esses momentos e passar por eles de uma forma mais tranquila, tirando as lições que a gente já consegue tirar, né? Porque nem sempre a gente está, não sei, às vezes parece que a coisa é maior que você, né? É. Gente, se a gente parar para pensar assim, a gente vai ver quantas ferramentas a gente tem. A gente tem a prece, a gente tem a fluidoterapia através do passe da água, a gente tem o evangelho, a gente tem a meditação, tá? A gente tem o evangelho no lar, tá? A gente tem o atendimento fraterno, a gente tem as exposições doutrinárias, a gente tem os estudos, tá? E a gente tem os amigos. Olha aqui, ó, quanta coisa eu trouxe aqui, ó. Que maravilha. Será que tudo isso aqui não nos dá a possibilidade da gente ser auxiliado, né? Isso tudo é providência divina. É Deus atuando através dessas ferramentas para que a gente possa realmente assim ter o sentimento de pertencimento, de sermos efetivamente filhos de Deus. Quanta coisa boa. Gratidão enorme. Oh, Deus, Ah, uma hora passa tão rápido. não, eu vou te dizer uma coisa assim, ó, parece que faz um minuto que eu comecei, eu nem tinha começado a falar ainda. Ai, é Nossa, tão bom, gente, a gente está aqui. passa muito rápido, Uhum. mas, mas tudo bem. Às vezes a quantidade, a qualidade é o que dessa hora que a gente teve aqui com tantos ensinamentos aí, né? Eu sempre digo, hoje foi você decodificando Joana aí para a gente, né? E, traz, e a gente vai conseguindo se apropriar, né?
vamos nos apropriando de pequenas ferramentas aqui hoje, amanhã, e assim esses estudos vão trazendo essa, essas ferramentas para que a gente possa aproveitar melhor a nossa reencarnação, Com né? certeza, com certeza. Então, o pessoal hoje ficou quietinho, ninguém quis, e eu sempre falando demais. Eu tenho uma pergunta ainda antes de encerramento. É possível? Oi, linda, É. diga. Você Desculpem, pode boa fazer. noite. Eu não tenho imagem, mas eu não vou pedir desculpa sobre a imagem. Eu tenho uma pergunta sobre a fala da Mariana. Ai. Eu percebi, será que eu percebi que esse caminho é o caminho interno? Uhum. Como é que é o teu nome? Ermelinda, Ermelinda, sim, ou seja, toda a proposta, né, de transformação íntima, moral, né, a subjetividade que tem nos ensinamentos do Cristo e que ele está o tempo inteiro nos fazendo, então, entrar para dentro, descobrir quem é este eu profundo, que é o self, né? Que na realidade é o espírito. Então, ou seja, assim, de nós podermos estar em contato, né? Vivermos a vida física, a vida material, porque precisamos, então, dessa vida material, que é o nosso processo evolutivo aqui na existência, nós precisamos, então, cuidarmos do corpo, do nosso trabalho, das nossas relações na vida física, mas vivermos no mundo sem sermos do mundo. Ou seja, e como é que a gente faz isso? É valorizando o espírito que nós somos, né? Então, podendo cuidar da nossa mudança comportamental, cuidando do espírito que nós somos, alimentando este espírito, assim como a gente vai no posto de gasolina e bota gasolina para o carro transitar, né, durante a semana, o espírito também precisa ser alimentado. E no momento que nós cuidamos do nosso lado espiritual, nós estamos fazendo exatamente isso que tu disseste, ou seja, cuidando, então, da nossa interioridade, né? Ou seja, alimentando esse ser espiritual que nós somos, né? Percebendo quais as condutas que efetivamente nós precisamos mudar, né? Entendendo que a mudança comportamental é o que vai nos fazer termos mais plenitude, né? Triunfarmos, né? Diante de nós mesmos, tá? Não sei se te respondi. obrigada. Pela primeira vez eu me percebi esse caminho, porque sempre eu já ouvi muito falar que Jesus é o caminho e a vida, esse caminho. Eu Uhum, já percebi do caminho, mas eu nunca percebi que esse caminho é a caminhada pessoal interna dentro de mim. exatamente. Muito obrigada. Olha, conhecereis a verdade e essa verdade vos libertará. E que verdade está falando deste ser espiritual. Então, ou seja, é esse caminho que a gente precisa seguir, né? Tá? E Muito aí boa. cada um se deparar com a sua própria verdade, né? Não é aquilo que está estabelecido pela sociedade, mas é uma caminhada, uma descoberta nossa, Obrigada. tá bem? Muito boa. Então, como a nossa hora já está indo, vamos encerrando, né? Vamos encaminhando aqui para o encerramento, te agradecendo, Mariane, por tanta coisa, tantos esclarecimentos que você trouxe aqui hoje, nessa hora de estudos, né? E já felizes que a gente tem mais outros encontros aí pela frente, né? Uhum. Então, eu vou, nós vamos encerrando agora.